Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Aqui você vai acompanhar as últimas notícias do Palmeiras, tudo que está acontecendo no nosso Palmeiras. Amanhã o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño pela Libertadores. E será que o Piquerez vai voltar antes do prazo que deram para ele, antes da Copa do Mundo? E o Paulinho volta a jogar no Palmeiras? Aqui você vai acompanhar também a situação do Alexander Barbosa. Será que ele vai reforçar mesmo o Verdão? Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você. Bora pro vídeo. Vavolantes quer saber do Barbosa, ô Bruno. Hoje pela manhã pedi uma atualização dessa situação e até acredito que meus colegas aí direto do estúdio também tenham algo mais. Mas é isso, Palmeiras e Botafogo me confirmam que está tudo alinhado, tudo bem resolvido, o valor, ali os tais 4 milhões de dólares, mais ou menos 20 milhões de reais na cotação atual, enfim, o parcelamento desse valor, a forma de pagamento, tudo certo. O que me dizem aqui é que o negócio só não foi fechado 100%, não bateram o martelo, porque é o agente do Barbosa que tem dificultado as negociações com o Palmeiras. Leia-se, evidentemente, aqui comissão, pagamento de comissão. O Palmeiras, neste momento, não aceita as condições que o agente colocou na negociação com o agente, porque com o Botafogo, volta a dizer, já há um acordo verbal. Com o Barbosa também, não é um problema de contrato do Barbosa, isso também já foi ultrapassado. É mesmo uma questão de agente e Palmeiras, então por enquanto há esse entrave, esse imbróglio, que o Palmeiras tenta ultrapassar ainda nas próximas horas, porque o Abel Ferreira urge para um novo zagueiro para reforçar a linha defensiva do Palmeiras. Boa, então essa informação que o Hernan falava ontem também, né? Ó, na dúvida se vai chegar o Nino agora, se chega no final do ano, já vamos acertar com esse, né? Não vamos perder essa oportunidade. Garante um. Garante esse, depois se der certo o outro, vem o outro também. Isso. Tá. Pensamento de Abel Ferreira. Pensamento do Abel. Bruno, tem ainda a questão do Grêmio, certo? E do outro, quem que é o outro jogador lá que o Bruno tinha É isso, eu vou largar uma agora. Contando que o Cruzeiro estava tentando atravessar a negociação com o Palmeiras, eu fui dar uma apurada ali da parte, e o que eu ouvi, eu acho que é uma coisa que complementa a informação que o PVC deu, né? Que, na verdade, a Barbosa foi oferecido pelo Botafogo por meio de vários agentes. Então, esses agentes aí trabalhando, porque o Botafogo está numa crise financeira muito forte, precisa de dinheiro e está tentando alavancar ao máximo qualquer operação que ele vai fazer de venda para aumentar o valor que ele vai ganhar. Então, ele já está, como mostra a apuração dos nossos colegas, praticamente fechado com o Palmeiras. A questão é uma comissão do agente, né? A comissão dos agentes na operação, mas enquanto isso, o Botafogo continua oferecendo o Alexander Barbosa no mercado, porque tenta ali ver se consegue um valor maior. O Cruzeiro analisou como uma possibilidade, mas sabe que o Palmeiras está muito mais próximo, e aí vai esperar, se não tiver um desacerto ali com os agentes, porque as operações são sempre um pacote, né? A gente às vezes fala assim, quanto vai pagar pelos direitos? No caso aí do Barbosa está sendo negociado por 4 milhões de dólares, né? Mas, na verdade, você tem que contar o que vai pagar para o agente, o que paga de luvas para o jogador. Aí você vê o pacote todo, e aí fica o clube que está vendendo forçando a barra para a parte dele do pacote ser maior, o agente forçando a barra para o pacote dele ser maior, o jogador também falando. Então, se esse tipo de negociação final que está sendo feito no Palmeiras não der certo, tem essa chance do Cruzeiro, mas o Cruzeiro entrou na operação porque o Botafogo mandou um monte de agentes ficarem procurando, inclusive o Cruzeiro, para ver se alavancava a venda. Então foi assim que foi a entrada do Cruzeiro nessa negociação. E é um jogador interessante, no sentido de que tem uma boa saída de bola, é bom no combate, só que ele não tem revenda, né? Já é um jogador de 31 anos, se eu estiver citando a idade dele corretamente. Então é para você aproveitar esportivamente mesmo, o dinheiro ali vai ser empatado. Ai, que desespero do Botafogo. Eu fico pensando nisso, viu, Arnaldo? Na torcida do Botafogo, né? O clube nessa situação, você vai perdendo seus pilares, né, das conquistas da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Marlon Freitas foi para o Palmeiras, aí o Júnior Santos foi embora, aí agora é o Barbosa. Você vai vendo, vai perdendo, né, esses pilares do time por essa situação financeira toda, por essa confusão. Eu acho que talvez seja o time de maior indefinição pós-Copa do Mundo, né? E dá para perceber esse movimento de oferta dos jogadores bons do Botafogo no mercado. Mesmo o Danilo, que chegou depois,
está muito valorizado, né? A impressão é que o Botafogo vai ter, depois da Copa, um time muito mais fraco. Agora, nisso, o Palmeiras vai tentando se reforçar, né? Vai vendo as oportunidades de mercado, já tá querendo um zagueiro, a torcida já tá querendo tem bastante tempo. E aí, Danilo, eu te pergunto, é uma boa, pensando nos moldes desse negócio aqui, que são 20 milhões de reais pro Palmeiras, pensando que o Palmeiras já gastou até mais com outros jogadores que nem renderam tanto assim. E mais do que esses reforços aí que estão chegando, o Palmeiras está tentando reabilitar quem tá lá e se machucou, né? Piquerez, que se recupera da cirurgia no tornozelo, voltou a dar uma corridinha e tal, boa notícia, ele correndo aí para tentando ir para a Copa. E o Vitor Roque, né? Como o Piquerez fez essa cirurgia aí no tornozelo direito, que é uma cirurgia aí bem parecida com a do Vitor Roque, já começa, né? Poxa, o Vitor Roque, quem sabe não demore tanto a voltar, porque tá fazendo falta. O Piquerez acho que é mais uma questão da Copa, né? Pensando na Copa do Mundo, então é importante ele voltar a andar no campo e aos poucos ter chance de tocar na bola depois, pensando na Copa, né? Não pensando no Palmeiras, porque agora já não dá mais tempo. E a gente sabe que o clube que paga salário, a torcida não quer saber muito de Copa e tal, mas para o jogador, para a carreira, é muito importante disputar uma Copa do Mundo. Piquerez vai querer muito estar com o Uruguai. E eu torço particularmente para que isso aconteça. Eu fico triste com qualquer lesão. A Luísa tá de prova, que eu tava vendo a lista de jogadores fora da Copa do Mundo, eu fico, coitado, porque os caras fazem um ciclo inteiro pensando na Copa e estão fora. E no caso do Vitor Roque, acho que aí é um papo só para depois da Copa do Mundo. Como você disse, o Palmeiras precisa muito de um zagueiro. O Palmeiras hoje tem 3, Gustavo Gomes, Murilo e Fux, e 2 moleques, Benedetti e Koné, que eu nem conto, nem coloco nessa lista, então o Palmeiras precisa muito de um zagueiro. Ontem, final da tarde, eu perguntei para ele, e aí, Cruzeiro vai atravessar? Como que tá essa história? Tudo falaram, não, tá tudo certo, trocando documento já aqui, aí como disse o Rodrigo, né, tem o Botafogo tentando fazer mais dinheiro, tem um pouco do empresário também, tentando tirar um pouco mais do Palmeiras, mas eu imagino que por já estarem trocando documentos e tudo, eu imagino que o final dessa novela vai ser feliz para o Palmeiras, e não dá para descartar, Luísa, que o Palmeiras ainda durante a pausa da Copa do Mundo insista na contratação do Nino. E aí o Palmeiras teria 5 zagueiros, né? Sai de um momento de 3 para 5. O que me faz até pensar, atenção, Arnaldo Ribeiro, se o Palmeiras depois da Copa não vai jogar com 3 zagueiros. Eita! Ah, garoto. E, ó. Mas, o Danilo, para além da quantidade, eu não sei se você concorda, isso eu ouço de quase todo mundo de futebol. A questão do Palmeiras é o tipo do zagueiro. Né? Tanto o Barbosa quanto o Nino são jogadores que têm mais saída de bola. Sim. O Gustavo Gomes e o Murilo são jogadores muito bons, mas são jogadores de confronto físico. E aí bate tudo naquela que a gente estava falando anteriormente do jogo construído do Palmeiras. O Palmeiras não sai construindo lá de trás, eu acho que tem a ver com o estilo do Abel e tal, não sei o quê, mas também porque ele tem zagueiros que não sabem fazer isso. E aí fica essa história de ficar dando muita bola longa com o Carlos Miguel e tal. Se você tivesse um Alexandre Barbosa e um Nino, principalmente, eu acho mais o Nino até, é outro tipo de saída de bola. Muda completamente essa lógica aí do time. E ele é canhoto também, né? Barbosa é canhoto, Pode ajudar aí o Abel nessa. Agora, entre Barbosa e Nino, o Nino tá numa prateleira... mas aí um é 20 milhões de reais, o outro vai ser Sim. 15 milhões de euros, né? Então, assim, e assim, quando saiu esse valor do Barbosa, eu até falei, você vai ficar livre agora? Aí a primeira resposta foi, não, para o faturamento do Palmeiras hoje de mais de 1 bilhão, 20 milhões não é tanto e tal. Eu falei, mas tudo bem, mas podia esperar 6 meses, ficar livre? Aí a resposta foi, não, se você espera e fica livre, você paga mais em luva, você paga mais para o jogador, porque o jogador fica livre no mercado. Lógico que o Palmeiras vai pagar luva por Barbosa, lógico que vai pagar comissão também, mas a partir do momento que na negociação você tem que pôr 20 milhões, você pode argumentar com o jogador, e aí a gente tem vários exemplos. Então essa foi a justificativa, e no final de novo, Luísa, se o Barbosa chegar, arrebentar, for bem, ninguém vai lembrar. É que nem o Everton, quando o Palmeiras contratou o Everton, o Palmeiras adiantou um dinheiro para tirá-lo do Atlético Paranaense, o contrato dele ia ir até maio, o Palmeiras chegou em janeiro e pagou. Todo mundo criticou na época. O Palmeiras tem 3 goleiros, para que vai fazer isso? Aí deu 2 meses, o Everton assumiu a posição, foi sair só agora, depois de anos e anos, como um dos jogadores mais vencedores da posição. Então, no final, a gente vai ter que esperar para ver como vai ser o Barbosa. E o Nino também tem 2 o meses Fluminense, o né? Barbosa poderia assinar o pré-contrato, Isso. só para dar informação. Só que aí só pro fim do ano, né? Só para Exato, ele teria jogar em que 2027. assinar para ficar de graça e pegar a partir de janeiro de 27.
E o Nino tem a disputa com o Fluminense também, né? O Fluminense que tem essa prioridade aí e já perdeu o Arias pro Palmeiras. Falou que ia investir tudo no Nino, então não sei se vai ceder facilmente aí o Nino para um rival do futebol brasileiro. Arnaldo Ribeiro, eu tenho uma informação. Punir demais pensar nessa propaganda no poste de bola. Reclamou que não tinha propaganda. O líder do Campeonato Brasileiro, gente, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras está ali, né? Os resultados estão tudo certo, vai ali ganhando de 1-0, mas está líder com ótimos números, né? São 10 vitórias em 13 jogos disputados. Mas quando a gente olha para o desempenho ofensivo, chama atenção bastante, né? É como o time é eficiente, mas cria muito pouco, né? É o penúltimo em chances criadas no Campeonato Brasileiro. Ô, Rodrigo, você se debruçou aí, né, sobre esses números. A gente olhando aí na tela, grandes chances criadas. O Fluminense, 36, e o Palmeiras lá embaixo, ó, 16. É o 19º, ou seja, é o vice-lanterna, tá lá embaixo em relação às chances criadas no Campeonato Brasileiro. É um time que quando chega é letal, mas chega muito pouco, cria muito pouco. Ô Luísa, porque assim, a gente viu o fim de semana e qual foi a grande tese? Todo mundo começou a falar: olha, o Flamengo joga um futebol mais agradável, o Palmeiras joga um futebol menos agradável, mas é eficiente e tal. E eu fui procurar os números que não servem para você dizer tudo sobre um jogo, claro que não, mas eles servem para te ajudar a entender o que você está vendo, né? E nesse caso, é fato, o Palmeiras é o segundo time que menos cria chances claras, né? No SofaScore, a medida ali do SofaScore, chances que eles chamam de grandes chances. O pior é o Corinthians, né? O Palmeiras é o segundo pior. E, aliás, olhando o SofaScore, os índices do Fluminense são ótimos, né? Posse de bola, passes acertados, enfim, inclusive superiores aos do Flamengo. O que mostra que a percepção que a gente tem do Fluminense como um time muito bem treinado se confirma dentro desses números. Mas aí o que você vê é que essa discrepância entre os dois que estão disputando, os três ali que estão disputando a ponta, o Fluminense e o Flamengo com mais passes acertados, mais grandes chances criadas, né? Mais chutes a gol, e o Palmeiras com pouco chute a gol, com pouca chance criada. Ele de fato ele faz gols em jogadas que não são tão claras. Muitas vezes as jogadas do Palmeiras são gols que não seriam os mais prováveis, né? Por exemplo, uma bola parada não é considerada uma grande chance, né? O cara joga na área, é bem treinado, mérito do time, mas assim, tem esses números. Aí você pega, por exemplo, chutes a gol, o Palmeiras está em 11º, o Flamengo está em 8º. Em chutes a gol, isso na direção do gol mesmo, né? Se você põe os chutes em geral, ele está em 14º. Em posse de bola, o Palmeiras é o 15º. Em passes certos, ele tem 313. Aí você compara com o Flamengo e o Fluminense, que um tem 478, no caso do Fluminense, e o Flamengo 439. Então, é um time que controla pouco o jogo com a bola e cria muito pouco. Porque basicamente se defende muito bem, né? Os números defensivos do Palmeiras são muito bons, aliás, são muito parecidos com os do Flamengo. Eu fiz o levantamento aqui, são quase iguais. Não por acaso os dois têm ali a defesa com 10 gols tomados e 10 gols sofridos, mas eles têm ataques também com números parecidos, né? O Flamengo fez 24, o Palmeiras fez 23. O que se explica? De fato, o Palmeiras está fazendo gol com pouco que cria. É isso o resultado final. Mas ele pode ganhar o campeonato assim? Pode, não é o mais provável. O Arnaldo... Se continuar jogando desse jeito, já aconteceu em outros anos. Times que ganhavam por margens muito pequenas e continuavam... Você quer... Desculpa, pode falar, Luísa. Não, pode falar, achei que você tinha completado, pode seguir. É isso, times que em geral ganham por margens pequenas e que estão ali criando pouco, não é que eles estão fazendo pouco gol em relação a muita criação, em algum momento o resultado começa a não vir. Isso, eu estou dizendo que é certo que o Palmeiras toma queda? Claro que não. Pode ser que o time comece a jogar mais bola e pode ser que, por um contrário, ele continue levando isso, mas não é o provável. Se a gente analisar, tem dois casos bem emblemáticos: Botafogo e Corinthians. Corinthians de 2017 e o Botafogo aquele de 2023. Eram times que se defendiam muito, ganhavam muito por margem pequena, e depois tiveram queda de rendimento no segundo turno, porque esses números das margens...
o Palmeiras continua tentando fechar a contratação de Barbosa, mas a negociação ainda não foi concluída. O ponto que segura a assinatura de acordo, nesse momento, é a divergência em torno da comissão pedida pelos agentes do zagueiro. A informação é da ESPN e apurada pelo portal do Palestra. Mesmo com a entrave, o cenário não é de recuo. A avaliação dos bastidores é que o Verdão segue otimista para avançar pela contratação, já que o nome do defensor segue bem avaliado internamente e conta com o respaldo da comissão técnica para a próxima janela. A discussão financeira fora da negociação entre os clubes passou a ser o principal problema da operação. O pedido de comissão feito pelo staff de Barbosa é hoje o fator que impede a conclusão do acerto. Mesmo com a tratativa em estágio avançado, esse ponto atrasou a assinatura e manteve a situação em aberto nos últimos dias. Ainda assim, o negócio não é tratado como descartado e o Palmeiras continua confiante de que a contratação possa ser fechada. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.